E hoje, por muito tempo eu fiquei pensando em fazer vídeos para o YouTube, mas sempre, quando vi os outros vídeos sendo feitos, as pessoas fazendo vídeos, eu comecei cada vez mais a olhar e dizer, pô, falta tanta coisa, né? Tanta coisa para a gente entender. Como, por exemplo, a gente entender como funciona o nosso corpo internamente. Nós temos disciplinas, matérias, todo tipo de aprendizado para fora de nós. Nós aprendemos linguagens históricas, linguagem matemática, linguagem algébrica, linguagem geográfica, todo tipo de linguagem. Mas quando chega na hora de falar sobre o nosso corpo, é uma loucura. A gente simplesmente, na hora que vai entrar, para a gente começar a ressignificar coisas, nós não sabemos por onde começar, como fazer. E é isso que o meu estudo tem foco. É aí que eu foco há muitos anos já. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco disso que eu falo, tá? Do que eu estou falando. Na prática, vamos conversar sobre isso. Primeiro ponto que nós vamos falar bem rapidamente, eu não vou me estender muito nesse vídeo, é com relação à homeostase. Então, existe todo um processo para te transcender espiritualmente. Se você não é uma pessoa religiosa, não importa, porque o espiritual não tem nada a ver com religião. Então, a fé não tem nada a ver com religião. São coisas completamente diferentes, né? E a única coisa que nós devemos entender é que nós precisamos estar em equilíbrio com a nossa parte interna, com o nosso corpo internamente. Exteriormente, falando externamente, aí a gente pode ter sucesso na vida financeira, pode ter sucesso na vida com relação pessoal, por aí vai. Nós estamos falando internamente, as emoções, né? Então nós vamos entender como trabalha a homeostase. Tá? A homeostase, ela foi inventada por Kahneman, é um conceito, né? Que o conceito foi inventado por ele em 1926 e traz como consequência nós termos faixas regulatórias para regular todo o nosso sistema operacional do corpo. pH, glicose, HDL, LDL, todos esses exames que você vai fazer, existe uma faixa que é considerado normal. Se baixar daqui, é ruim. Mas olha que engraçado, se passar, é ruim também. E a partir desse momento a gente já começa a ter o primeiro ensinamento com relação ao nosso corpo, internamente. Muita felicidade não é bom para ti. Muita tristeza não é bom para ti. Você está muito ansioso, não é bom para ti. Mas você também não tem ansiedade nenhuma, também não é bom para você. Essa faixa homeostática, ela se estende às nossas emoções. Não era sabido anteriormente disso. Quando Kahneman fez lá toda essa parte funcional para que fosse trazido da teórica para a prática na nossa vida, ele não entendia ainda muito sobre isso. E após, algumas décadas depois, começou então uma série de estudos profundos para entender como que essa homeostase também se transfere para as nossas emoções. E isso faz com que nós já de cara entendamos como que o nosso corpo funciona. Então quer dizer que, se aqui nós estivermos falando de tristeza, tá? Existe uma faixa homeostática que essa tristeza vai trabalhar. Se ela sair dessa faixa e se tornar muito, muito profunda, é um sistema que o seu corpo tem de te avisar que você precisa dar atenção a isso. Você precisa dar atenção a esse sentimento, a essa emoção que você está tendo sobre determinada situação. Então, o que você precisa na realidade fazer? Você precisa dar atenção à situação. E é o que muita gente não faz. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Acabou um relacionamento, a pessoa está triste, deprimida. A única coisa que a pessoa não quer fazer é olhar para aquilo, dar atenção para aquilo, resolver a situação para que a sua tristeza volte a ficar na faixa homeostática, nem muito para baixo, nem muito para cima. Quando você dá atenção para a coisa, o que acontece? Num primeiro momento, você começa a ficar muito ansioso, eufórico, deprimido, porque você está dando atenção para aquilo que está te fazendo, está te causando mal.
Mas olha que fantástico isso. O nosso corpo, ele só aprende, ou ele aprende muito mais com emoções negativas do que com emoções positivas. Então você vê o quanto é importante para você as emoções negativas na prática. Eu estou falando para você aqui na prática. Foi coisas que eu aprendi para colocar na minha vida. Foram mais de 15 anos de estudo, entre acadêmico e autodidata, para mim poder entender isso e aplicar na minha vida. Fazer a minha vida melhorar 1000%. Fazer meus relacionamentos saírem daqueles relacionamentos massivos, ciclos repetitivos, sempre os mesmos tipos de pessoa, para ir para outro patamar. E é isso que eu vou trazer para você dentro desses vídeos aí. Se inscrevam no canal que vocês vão ver mais coisas assim. Então, a partir desse momento, a tristeza, quando não olhada e quando não regulada homeostaticamente, ela pode se tornar uma depressão. E depois vem outro aviso. Olha, você está entrando numa depressão. Volta lá, resolve esse problema. E é por isso que quando a gente fala para perdoar, ter gratidão, trabalhar com equilíbrio na vida, as pessoas não entendem o grosso do negócio, que é isso aqui. As pessoas vão lá já para cima, já querem saber lá de cima. Então, eu vejo que falta muito conhecimento dentro da internet para esse tipo de assunto, sabe? Então, como você vai aprender mais com estímulos negativos do que positivos, a partir desse momento, o estímulo negativo ou a emoção negativa, ela não é tão ruim assim. Então você começa a entender que é necessário, assim como dizia Nietzsche falava muito sobre isso, é necessário que a sua vida, ela exista com o sofrer. Então a sua vida, ela precisa do sofrimento. Sem o sofrimento, você não evolui, você não aprende. Você não coloca em prática coisas para a sua evolução.